Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Teixeira dos Santos, eu tinha aqui várias citações que transcrevi da gravação da audição que o senhor fez aqui em janeiro, 11 de janeiro de 2011, sobre vários processos. Por exemplo, tem aqui uma confirmação clara daquilo que disse há pouco ao deputado João Almeida sobre a decisão da privatização. A decisão da privatização formalmente foi feita no final de 2009, em novembro, através da aprovação do decreto-lei, que é publicado em janeiro de 2010. Mas foi anunciada, de facto, em 18 de junho de 2010, depois de do BPN ter apresentado um segundo documento em 16 de junho aos responsáveis. 16 de junho, depois, é tudo de 2009. 16 de junho de 2009, apresentado, portanto, ao acionista, ao Ministério das Finanças. Mas eu gostava de lhe colocar três questões. Para mim é claro que em dezembro de 2010 há uma inflexão na posição conjuntural do Ministério e do Ministro. Não alterando a sua perspectiva, chamemos-lhe assim, ideológica, que era favorável desde o início à privatização e passando a atender às conjuntura. E por isso o senhor passou a defender, em dezembro de 2010, um BPN público, refundado, com uma nova marca, uma nova imagem, um novo modelo de negócio, uma administração nova, diferente da Caixa Geral, e depois uma privatização a efetuar, são termos seus, quando o mercado assim o determinar. Quando as condições de mercado o permitirem. A verdade é que passaram 3 meses. Janeiro, fevereiro e março de 2011, e nem o senhor nomeou nova administração para o BPN, nem o senhor atendeu aos sucessivos pedidos do Conselho de Administração do BPN para recapitalizar o banco. Condição obrigatória que não podia esperar pelo momento de privatização nesta estratégia. Como é bom de ver. E mais, manteve o Conselho de Administração do BPN, há um bocado chamei-lhe um pouco aos bonés, mas a verdade é que em 7 de abril, este Conselho do BPN, o Conselho de Administração do BPN, ainda escrevia ao Banco de Portugal, tenho aqui o ofício, a enviar ao Banco de Portugal o plano de negócios para o futuro BPN refundado. Em 7 de abril de 2011. E, portanto, eu queria que me confirmasse, de facto, dos 4 etapas que eram obrigatórios avançar, marca, imagem, administração, recapitalização, se alguma delas foi feita. Segunda questão. Também já foi abordado este tema com o deputado João Almeida, mas eu queria voltar ao tema. De facto, o memorando fixou conteúdos e fixou prazos. Apresentou propostas e prazos. Por exemplo, relativamente ao BPN, apresentou 31 de julho. Por exemplo, outro exemplo, relativamente à taxa social única, apresentou uma proposta. Ora, todos nós sabemos que há alterações subsequentes. E, portanto, eu queria confirmar a sua opinião de que esta data não era absolutamente incontornável, não era absolutamente imperativa e que, se houvesse condições de mercado que eventualmente aconselhassem outra estratégia, esta data podia eventualmente ser alterada e renegociada. Terceira questão que tem necessária e imediatamente a ver com esta. Senhor Professor Teixeira dos Santos, diz o senhor que a Troika lhe apresentou uma única alternativa, a liquidação do BPN. E o senhor, em contraproposta, apresentou uma contraproposta de refundação. E eu queria perguntar, portanto, aquela que teoricamente
Está-me a ouvir, Sr. Professor? Aquela que, teoricamente, corresponderia à nova perspectiva adotada pelo acionista em dezembro de 2010. Isto é, face à ausência de interesse dos mercados, ao falhanço da privatização em 2010, é preciso refundar o banco, é preciso mantê-lo na área pública, até um dia mais tarde, não se sabe quantos anos depois, privatizar. Era esta a adoção do critério em dezembro de 2010. Eu pergunto-lhe se uma proposta tão complexa desta natureza não foi objeto de um documento escrito apresentado pelo Governo à Troika. Não tem ideia de haver um documento escrito que ficou no arquivo do Ministério, da Secretaria de Estado do Tesouro e Finanças, enfim, uma proposta escrita, um rascunho, um manuscrito, que tenha esta contraproposta feita à Troika. Porque era, como é bom de ver, um elemento absolutamente importante. Há bocado referiu que podia estar num computador, mas depois, naturalmente, confirmou que não estaria, mas verificar se existe ou não, se foi na altura traduzido formalmente através de uma proposta escrita. Quarta questão. Eu não sei se já leu o texto do parecer da CAR, da Comissão de Acompanhamento das Privatizações, e se está de acordo comigo ou não, que o número 7 tem uma formulação que é clara e que permite-me sustentar, eu não estou a acusar ninguém de mentir, mas permite-me sustentar que é legítima a minha convicção de que antes, e não tem nada a ver com as eleições, não tem nada a ver com o período de eleições, antes teriam sido encetadas negociações com compradores específicos ou comprador específico que eventualmente tenham falhados. Eu pergunto-lhe, o senhor conhece ou não conhece? E uma segunda pergunta, admite que, uma vez que quem liderou este processo na prática, dada a celeridade que há pouco anunciou, dizendo que, atenção, a Troika cria uma grande celeridade, se não terá, eventualmente, sido o seu secretário de Estado que, eventualmente, tenha avançado com contactos, negociações que aqui estão claramente enunciadas. Quinta questão. Eu não quero voltar, e digo isto de uma forma muito clara, ao problema do risco sistémico. Mas queria-lhe colocar uma questão associada a esta, que é a seguinte. Vamos admitir que havia risco sistémico. Não questiono. A solução não podia ter sido outra, e não quero introduzir aqui a compra da Caixa. E queria a sua opinião sobre isto, mais do que uma confirmação. Há exemplos, por exemplo, em Espanha, suponho que no caso Banesto, cujo risco sistémico foi resolvido um pouco desta maneira, e perdoe-me a simplificação se cometer algum erro técnico. Isto é, o governo espanhol, o Banco de Espanha, chamou os principais bancos com representação no mercado espanhol e disse-lhes assim: se isto cair, cai para todos. Portanto, vamos responsabilizar por eventuais custos, os tais riscos sistémicos, os diversos bancos na exata medida da sua cota de mercado. Eu pergunto-lhe, do ponto de vista da elaboração, se esta podia ou não podia ter sido uma outra solução e, naturalmente, podia ter sido encarada ou não. Admito que não a tivessem encarado, que nem sequer se tivessem lembrado dela, mas podia ou não existir. Sexta questão. Tem a ver com as avaliações e os preços de privatização. O senhor professor recorda-se que a Deloitte e o Deutsche Bank, por volta de abril de 2010, fizeram várias avaliações. Depois também as soluções apresentadas para Roland Berger. É verdade, a propósito, o senhor professor sabia que a Roland Berger cobrou ao BPN até fevereiro de 2011 por estes estudos 5,5 milhões de euros? E que, depois de o senhor ter abandonado as funções,
entre agosto de 2011 e março de 2012, cobrou mais 1,4 milhões de euros, prefazendo um total de 7 milhões de euros por estes estudos que, afinal, para pouco valeram, digo eu. Mas dizia eu que a base de concurso, do primeiro concurso de privatização, foi 180 milhões de euros. E o preço de venda do BIC foi de 40 milhões de euros, isto é, mais ou menos um quinto. E eu pergunto que, mesmo estando num memorando, que o preço, não havia preço de base, se o senhor considera que este é um valor justo, e recordo-lhe que sobre o conceito de justo já teorizou aqui a propósito do preço da Caixa, o que era um valor justo em 2008, um preço justo. Eu gostava que o senhor professor me dissesse o seguinte: que evolução é que terá havido entre setembro, que foi uma altura do concurso falhado de privatização, novembro de 2010 e julho de 2011, para haver uma redução de valor tão grande? Se o senhor fosse ministro, na altura, achava que deveria vender por este valor? Ou achava que, por exemplo, devia proceder da seguinte forma: proceder a uma atualização da avaliação feita um ano antes e, simultânea e concomitantemente, proceder a, junto da Troika, uma reavaliação de prazos para aferir se o valor de 40 milhões era justo ou não era justo para se poder vender. Finalmente, Sr. Professor Teixeira dos Santos, eu lamento que, das muitas perguntas que lhe fiz hoje e em janeiro de 2011, o senhor nunca, por nunca, me tenha sabido responder a duas questões centrais, porque não quis. Uma delas, porque é que um processo de denúncia que eu lhe entreguei numa determinada altura na Comissão de Inquérito não teve seguimento para a administração da Caixa Geral de Depósitos, nem para a administração do BPN, relativamente a uma pessoa que exercia funções de direção na estrutura do BPN, e ainda exerce, e tinha indícios de grande participação no processo criminoso. Mas foi objeto, entretanto, de um processo de averiguações por parte do Banco de Portugal, que ainda não termina. E ainda não terminou neste momento. Esta é uma pergunta. E porquê é que o senhor se recusou sempre a explicar porquê é que não enviou esse processo de denúncia para ninguém? E porquê é que se recusou sempre a enviar para a Caixa Geral de Depósitos uma outra comunicação de dúvidas quanto à responsabilização na administração de um dos membros do Conselho de Administração da Caixa do BPN, que também estava implicado de uma forma direta naquilo a que o Dr. Bandeira classificou como canibalização dos depósitos a prazo dos clientes, da venda de papel da SLN, que é origem, que é causa de uma imparidade de cerca de 300 milhões de euros.